reclamações. Nós não queremos ser beneficiados, na verdade nós não somos. De novo, se teve essa declaração forte do atleta, foi totalmente infeliz, nós não somos beneficiados. O que nós Fabinho queremos... explode contra a arbitragem. O que ele disse sobre o 11 contra 12 do Corinthians vai chocar você. Torcedor do Timão, segura o coração. Você não vai acreditar no que Fabinho revelou na zona mista sobre a arbitragem de hoje. 2. Gols anulados injustos, VAR atrapalhando mais do que ajudando e um atleta do Inter detonando o Corinthians ao vivo. Será que o Timão está mesmo sendo prejudicado? Clica no play, ativa o sininho e não esquece de deixar o like pra gente mostrar tudo isso pra você. Primeiro, vamos respirar fundo e relembrar o jogo. O Corinthians venceu o Internacional por 4-2, mas a vitória veio com polêmicas. 2 gols anulados, expulsão do Inter e um VAR que parece ter virado um juiz do medo. E aí entra Fabinho, diretor de futebol do clube, para detonar tudo isso. Mas calma que a história tem mais. Antes de continuar, responde aqui nos comentários. Você acha que a arbitragem está atrapalhando o Timão? Fabinho não poupou críticas. Ele afirmou que a arbitragem conseguiu mexer com os nervos das duas equipes e questionou a insegurança dos árbitros. Se tem alguém que não ficou satisfeito foi o Corinthians, disse. Mas aí vem a bomba. Um zagueiro do Inter acusou o Timão de sempre jogar 11 contra 12 por causa da arbitragem. Será que Fabinho respondeu na lata? Clica em continuar assistindo para saber. E aí, galera? O zagueiro do Inter soltou uma frase pesada. É sempre assim nessa porcaria, 11 contra 12. Fabinho rebateu na hora. Se ele falou isso, foi totalmente infeliz. O Corinthians não quer benefícios, só justiça. Mas a pergunta que não quer calar: será que o Timão é mesmo tratado com desconfiança pelos árbitros? Comenta aí, você já cansou dessa discussão sobre arbitragem? Fabinho também detonou o VAR. Lances mínimos são revisados, outros ignorados. Onde está o critério? Ele lembrou que o sistema veio para ajudar, mas virou um caos. E o pior? A falta de padrão está prejudicando o espetáculo. Será que o VAR precisa ser reformulado? Fabinho deixou claro. O Corinthians vai protocolar reclamações formais à CBF. Queremos colaborar para melhorar o futebol brasileiro, afirmou. Mas atenção, ele destacou que o clube não quer privilégios, só um campo nivelado. E o Timão já tem jogos decisivos, Sul-Americana e Mirassol no Paulistão. Como a arbitragem pode influenciar? E aí, você confia que a CBF vai ouvir o Timão? Mas nem só de críticas vive o Corinthians. Fabinho confirmou que as conversas com Bidu avançam. Tem reunião amanhã, esperamos bons resultados. E ele finalizou com uma mensagem de esperança. O Timão está focado em fazer história dentro de campo, sem interferências. Deixa o seu palpite. Bidu renova ou parte para o exterior? Galera do Timão, essa é a nossa pauta de hoje. Mas queremos saber sua opinião. Você acha que a arbitragem está mesmo prejudicando o Corinthians? Deixa seu comentário, compartilha esse vídeo com o seu grupo do Zap e não esquece de se inscrever no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos ver essa entrevista do Fabinho Soldado na zona mista. Bora lá. Fabinho, falar sobre a arbitragem, né? 2 gols que foram anulados. O que a diretoria tem para falar sobre a arbitragem no jogo de hoje? Uma insegurança geral. Eu tenho acompanhado as rodadas e nessa especificamente o árbitro com medo de errar, de ser punido, não sei qual é o que se passa. Algumas intervenções que o VAR, em alguns jogos, lance pequeno que o VAR faz as intervenções, outros lances eles não chamam, não fazem. Hoje 2 lances para o Corinthians normais que poderia ser resolvido ali no campo. E uma arbitragem que realmente conseguiu mexer com os nervos das duas equipes. Agora, se tem alguém para reclamar, não é a palavra reclamar, mas assim, rodadas, a gente está aqui para falar sobre isso. A rodada passada, um lance mínimo, do mínimo. O VAR foi chamado para olhar, para ver. Lance mínimo de jogo, é contato, é futebol, é claro, a gente sabe, existem contatos que precisa de uma atenção maior. Mas enfim, se tem alguém que
que também não ficou satisfeito com essa arbitragem dessa noite foi o Corinthians. Fabinho, Tem que reclamar. O Internacional teve um jogador expulso e, de acordo com eles, também um pênalti não dado. Mas eu quero falar exatamente da declaração que o zagueiro do Inter deu na saída de campo, porque ele direcionou esse ato de titubear do árbitro de campo de hoje à relação que o Corinthians tem, historicamente, muito contestada por alguns times, em relação à arbitragem. Ele fala, é sempre assim aqui nessa porcaria 11 contra 12. Queria saber se tu tem algo a falar sobre isso. Eu não ouvi e eu não posso falar daquilo que eu não vi ainda. Então eu vou falar daquilo que você está dizendo que ele falou e vou dar uma resposta agora, porque sem saber se ele falou ou não. Se falou isso, é uma declaração totalmente feliz, totalmente de cabeça quente, porque eu estou acabando de falar aqui agora que a gente, mesmo ganhando o jogo, a partida, nós não ficamos satisfeitos com a arbitragem. Então isso não existe. E se, mais uma vez, se ele falou, totalmente infeliz a sua declaração. Fabinho, até sobre a arbitragem, não é só o Corinthians que reclama, e não é a primeira vez nesse campeonato também, mas perguntando para o Corinthians institucionalmente, está satisfeito o clube com a forma com que a CBF cuida da arbitragem no Brasil? Mais uma vez nós vamos fazer aquilo que nos cabe, vamos nos posicionar em relação àquilo que não tem agradado o Corinthians, mas fato é que toda rodada, todo jogo, as equipes têm as suas reclamações. Nós não queremos ser beneficiados, na verdade nós não somos. De novo, se teve essa declaração forte do atleta, foi totalmente infeliz, nós não somos beneficiados. O que nós queremos é que dentro da nossa casa, com o nosso torcedor, o Corinthians é muito forte dentro de casa, o seu torcedor ele incentiva, ele apoia, a gente se prepara para fazer um jogo de excelência dentro de campo, sem interferência de ninguém, do árbitro, do VAR. E a gente, claro, quando a gente se sente prejudicado de alguma maneira, a gente vai se posicionar de uma forma que nos cabe a fazer. Quais as principais reclamações hoje? O que você percebeu da arbitragem? Qual é a maior reclamação do Corinthians hoje com relação a isso? Insegurança da arbitragem, insegurança na jogada, nos lances. E de novo, eu não posso falar da outra equipe, mas a nossa interpretação foi exatamente essa. As decisões muito inseguras. Dois lances do Corinthians que poderiam ser resolvidos dentro do campo. Bom, o futebol brasileiro é chato, né? Não gostaria de estar toda hora falando sobre isso, mas é um tema que o Corinthians não quer ser prejudicado, não pode ser prejudicado, e a gente espera que haja uma melhora nisso tudo. O VAR está mais atrapalhando do que ajudando, e aí quando eu falo VAR, eu incluo também o juiz dentro de campo. Às vezes, quando me posiciono em relação a isso, eu digo assim, eu falo de critérios, eu acho que o VAR é muito importante, veio para ajudar o futebol, mas as interpretações, a forma que chama um VAR que está numa partida, como eu disse, às vezes lance mínimo que poderia ser decidido no campo, ele é chamado, outros não, é simplesmente para que haja um critério para que as intervenções elas sigam, né, algo que não tem essa distância de uma partida para uma outra em relação àquilo que é chamado. Mas vamos pensar naquilo que foi feito hoje. O Corinthians fez um grande jogo, os jogadores se comportaram de uma forma espetacular, estão entendendo melhor aquilo que o professor Dorival está passando para eles, apesar do pouco tempo, com esse espírito, com esse momento super positivo desse jogo hoje, que a gente espera iniciar a semana. É uma semana super decisiva, né? Um jogo da Sul-Americana e no outro final de semana um jogo fora de casa contra o Mirassol. Fabinho, mas ainda entra nessa parte da arbitragem, só para deixar claro para o torcedor, além do seu posicionamento aqui, qual que é os próximos passos do Corinthians referente a isso, para tentar minimamente solucionar essa questão? Os clubes fazem o que nos cabe, nós vamos fazer, protocolar a reclamação formal, da forma que a CBF nos pede, para que, na verdade, é para colaborar, né? Para colaborar com o futebol brasileiro, para que haja essa uniformidade em relação aos critérios. Fabinho, só uma última, fora desse tema. Alguma novidade sobre o processo de renovação do Bidu? Alguns colegas informaram que amanhã teria um encontro com o staff do jogador. Essa semana nós temos mais uma conversa para ver se algo é adiantado em relação a isso. Desculpa, qual é a
importância da tua fala hoje, depois da vitória do Corinthians, nessa tentativa de mudar o cenário do futebol brasileiro em relação à arbitragem, do tipo, a gente se posiciona não só quando é prejudicado e perde? Claro, é exatamente isso. Estou aqui com uma vitória, o Corinthians jogou super bem, conseguiu reverter os gols que tomou e o espetáculo ele não pode ser prejudicado, mas existiram várias situações que a gente não concordou e a gente espera que os critérios, mais uma vez, eles possam ter aí uma melhora nisso tudo em relação às intervenções que são feitas.